E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao mesmo vídeo. E hoje eu queria mostrar para vocês as extensões que eu de fato uso dentro do meu VS Code. Bom, tem muito vídeo por aí na internet, né, sobre as melhores extensões do VS Code, e um monte de extensão mágica, né, as 10 melhores extensões. Essa extensão super aumentou muito a minha produtividade, blá 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 blá. E, bom, na verdade eu já fui muito viciado nesse tipo de vídeo e eu não tenho nada contra realmente. Só que eu já testei várias dessas extensões milagrosas e eu não uso nada disso. Então hoje eu quero mostrar para vocês as de fato 5 extensões que eu uso de verdade dentro do meu VS Code, que toda vez que eu preciso instalar ele limpo, né, assim, eu sempre vou instalar em primeiro lugar, eu não consigo mais não usar elas, e vocês vão ver que não tem nada demais. Então para começar, né, eu só tenho 20 extensões instaladas aqui nesse VS Code, e esse aqui é o que eu uso todo dia, né, basicamente, e dentro dessas 20, algumas já são, tipo, sintaxe de linguagem, estilo, temas, enfim, não tem muita coisa aqui instalada de fato. Então vocês podem ver que eu uso a experiência mais pura possível, né? O VS Code já ficou bem mais potente, né? Algumas coisas que ele já integrou nativo dele, antes eu usava como extensão, só que depois que ele integrou nativo, eu não tenho mais um motivo para instalar elas, né? Então, por exemplo, esse parênteses colorido, né? Então, se eu tenho aqui fora ele tá amarelo, um parênteses aqui dentro ele tá roxo, isso me ajuda a saber onde cada coisa fecha. Isso era uma extensão antes, chamava Bracket Colorizer ou algo do tipo. Só que o VS Code integrou dentro dele, então eu parei de usar a extensão. Então, sem mais enrolação, vamos ver aqui as extensões de fato. Então, a primeira que eu quero falar é esse cara que chama Code Spell Checker. O que esse cara faz? Esse cara é um corretor ortográfico dentro do VS Code. Então, se eu tô aqui usando, tipo, const, eu vou deixar uma variável, write. Só que eu escrevo ela errada. Hello World. Hello também errado. E eu uso aqui embaixo solilog write. Bom, então aqui eu escrevi algumas palavras erradas e o que esse cara faz, ele adiciona para mim essa linha aqui azul embaixo falando que é uma palavra que ele desconhecida dentro do dicionário dele. Então aqui eu posso fazer algumas coisas, eu posso adicionar essa palavra para dentro do dicionário, tanto para o meu usuário quanto para o próprio área de trabalho, né? Uma coisa que normalmente ele estranha é nomes de empresa, né? Então às vezes esse write escrito errado é o nome de uma empresa, então eu posso adicionar e falar que essa palavra de fato está certa. Ou eu posso vir aqui em uma dessas opções, ver se tem o que eu queria escrever, né? Então eu queria escrever o write, se eu clicar aqui ele vai alterar para mim em todos os lugares que eu usei a palavra. Usei a variável, né? E aqui a mesma coisa dentro da string, né? Eu posso trocar aqui por hello, que é de fato o que eu queria escrever. Então esse cara ajuda bastante você não cometer erros de ortografia, né? Enquanto você está escrevendo. E em parzinho aqui com ele, a gente tem o Brazilian Portuguese Code Spell Checker. Esse cara faz a mesma coisa que o Code Spell Checker, só que ele adiciona o dicionário de português do Brasil. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, escrevendo uma palavra cachorro, por exemplo, escrever ela errada, mesmo comportamento, né, vai ficar aqui a linha azul embaixo. Posso vir aqui e ver se tem a palavra que eu estou procurando. Tem aqui o cachorro com 2 R's. Pronto, ele corrigiu. Se fosse o nome da variável, ele faria igual, né, corrigiria em todos os lugares. A próxima extensão que eu quero falar é a extensão do Jest. O Jest, ele é uma biblioteca para você rodar testes dentro do JavaScript, então a extensão específica dele. O que esse cara faz? Esse cara, para começar, ele adiciona esse novo ícone aqui dentro do VS Code, né? Esse teste. Então, se eu desabilitar ele aqui, o ícone some. Quando eu habilito, o ícone está aqui de volta. E aqui dentro ele me mostra todos os testes que eu tenho dentro do meu projeto. E eu consigo executar eles por aqui. Eu consigo executar um teste só por vez. Consigo executar todos os testes dentro de um arquivo, todos os testes dentro de uma pasta, ou todos os testes dentro do meu projeto. Se eu mandar ele executar, ele vai me mostrar aqui se todos estão passando. Ah, mas por acaso esse teste aqui, por exemplo, pode ter falhado. Então eu posso dar 2 cliques aqui e ele já vai me jogar no arquivo aberto para dentro desse teste. Então se eu fizer ele falhar, né, falar que aqui espero que seja 2 e mandar ele executar. Ó, ele mostra aqui que um teste falhou, que é esse cara. Dando 2 cliques ele me joga para ele. Dando 2 cliques em qualquer teste ele vai me jogando para dentro desse teste. Então aqui o teste está falhado, posso corrigir ele aqui, ele ainda me fala aqui o que aconteceu, né, eu estava esperando 2. E veio 3, de fato 3 é correto. E eu posso, em vez de clicar aqui, eu também consigo dentro do próprio arquivo, clicar nesse íconezinho. Quando eu clico, eu mando ele rodar o teste. Então eu posso clicar nesse ícone para cada teste, ou se tivesse aqui um describe em volta de todo mundo, eu clicava no describe e rodava todos os testes de uma vez. Esse cara aqui é muito bom, principalmente para projetos muito grandes, né? Porque daí, às vezes é difícil você encontrar os testes que estão falhando. Então você tem aqui uma árvore visual, né, de todos os testes que estão no seu projeto, o que está falhando, o que está passando. Dá 2 cliques aqui nele e está direto no teste.
muito bom mesmo. Obviamente, esse cara aqui ele depende de estar usando o Jest, né, para executar os testes, e depende de você estar usando o Node, né, JavaScript. Mas essa é uma ferramenta comum, então eu imagino que existam para outras linguagens também, para outras bibliotecas. Então o próximo cara que eu quero falar é o DitLens. O que é esse cara? Esse cara ele me dá várias ferramentas em cima do Git, e inclusive algumas delas são pagas, né? Ele tem aqui uma versão Pro, que você usa o Git Kraken, que é uma ferramenta bem poderosa para fazer as coisas do Git. Só que eu não uso nada disso, eu gosto da versão free, e eu só uso na verdade por um único motivo, que é rodar o Git Blame no meu projeto. O que é o Git Blame? O Git Blame ele me fala quando cada linha foi adicionada e por quem. Então, por exemplo, essa linha aqui, Convert MS to Hours, foi adicionada por mim mesmo há um ano atrás, 12 meses atrás, no dia 18 de outubro. Então eu consigo ver aqui o commit que ela foi adicionada, quem adicionou, quando ela foi adicionada, qual foi a mensagem do commit. Se eu clicar aqui, ele abre um spat para mim do commit, e aqui eu consigo ver, por exemplo, as alterações que eu fiz dentro desse commit. Se eu vim em outra linha, então, por exemplo, nesse cara aqui, clicar no commit, isso aqui já é um commit diferente. Nesse caso, eu já fiz duas alterações. Eu adicionei um teste e adicionei a linha. Às vezes, se você faz um merge request, vai ficar a linha do pull request, vai ficar o link do pull request. Você consegue ir direto para lá e ver todas as alterações que foram incluídas dentro desse pull request. Esse cara é bem útil, né? Principalmente se você está trabalhando num projeto muito grande, às vezes você não tem muita noção de onde você tem que mexer. Então, você vê quem adicionou esse cara, vê quem trabalhou nesse arquivo por último. Então, você consegue, por exemplo, pedir ajuda para as pessoas, tirar alguma dúvida com ela, ou ir atrás do pull request, ir atrás do commit que esse cara mexeu e ver todos os lugares que ele teve que mexer para alterar alguma coisa aqui. Então isso ajuda bastante e facilita bem. Inclusive, né, esse projeto aqui que eu tô mexendo, ele é um projeto de um vídeo aqui do canal, TDD. Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, o link vai ficar aqui no card, é um vídeo bem bacana. Então eu recomendo depois daqui você dar uma checada lá se você tiver dúvida de como a gente consegue fazer o teste antes do desenvolvimento. Beleza? Então, seguindo aqui, quarta extensão, né, o conjunto de extensões é um linter e um formatter. Então o formatter aqui a gente tem o preader e o linter a gente pode dentro do JavaScript, né, por exemplo, usar o slint ou usar o biome, que tá ficando mais popular agora. Inclusive eu tenho um vídeo aqui comparando o biome com o slint, o link tá aqui no card. E basicamente o que eles fazem? Eles ajudam a gente a ter um código mais estruturado, mais padronizado e sem erros. O slint ou o biome, por exemplo, ele vai fazer uma análise do meu código, ver se as coisas que eu estou escrevendo fazem sentido de fato ou não. Então, por exemplo, se eu arrancar fora esse console log, um dos erros clássicos aqui dele, ele está falando, ó, você declarou essa variável, mas essa variável não foi usada. Então, talvez você possa simplesmente arrancar fora essa variável daqui. Ou declarei aqui 2 vezes a variável, né? Então, ele aqui vai falar, ó, você está redeclarando uma variável, uma constante, né? Você não pode fazer isso. Ou vim aqui, write, a variável que existe, vai falar 1. De novo, ele vai vir aqui e falar, ó, esse cara é uma constante, você não pode atribuir um valor. Então, esse tipo de linter, né, esse tipo de ferramenta ajuda a identificar se eu estou cometendo erros bobos. Então, ajuda a ser mais produtivo. Enquanto o papel do preader ou de qualquer outro formatter é manter o estilo de código padronizado. Então, por exemplo, no JavaScript, tanto faz se eu coloco ponto e vírgula no final ou não. Então, eu poderia fazer um código dessa forma. Uma linha sem ponto e vírgula, uma linha com ponto e vírgula. Esse é um código que vai rodar. Só que ele não está padronizado. Eu tenho linhas sem e tenho linhas cons. Com o preader instalado, toda vez que eu salvar o meu arquivo, a linha vai aparecer, o ponto e vírgula vai aparecer. Ah, eu estou usando aspas simples. Meu projeto usa aspas simples. Todo mundo vai usar aspas simples. Mas eu sou acostumado a usar aspas duplas. Então, tudo bem. Se eu vim aqui escrever Hello World com aspas duplas, na hora que eu salvar, o preader vai converter para aspas simples. Eu continuei programando da forma que eu conheço, da forma que eu estou acostumado, usando aspas simples, usando ponto e vírgula no final. Ou não usando ponto e vírgula no final, tanto faz. Mas na hora que eu salvar, o preader vai converter para o padrão do projeto, seja removendo ponto e vírgula, seja adicionando ponto e vírgula, seja convertendo de aspas simples para duplas, de duplas para simples. Tudo isso é configurável dentro aqui desse arquivo do preader, né? Eu posso falar se eu quero usar tabs, falar se eu quero usar aspas simples, se eu quero ponto e vírgula, enfim, tem diversas configurações, igual o próprio slint, né? Eu também tenho diversas configurações do que eu quero que seja aplicado dentro do meu código ou não. Eu posso especificar aqui dentro dessas rules ou usar coisas já prontas, né? Inclusive, a configuração mais atual do slint junto com o preader, a gente tem um vídeo aqui no canal, tem 2 na verdade, mas a gente tem um mais atual de como a gente faz isso hoje em 2024, então se também tiver alguma dúvida sobre isso, o link tá aqui no card. Próxima extensão, né, a quinta extensão que eu queria comentar para vocês é esse JavaScript S6 Code Snippets. O
que são code snippets? São atalhos de código. Então, por exemplo, o que esse cara faz, ele me adiciona um monte de atalhos que eu consigo escrever menos. Daí, quando eu dou um enter, quando eu dou um tab, ele vai autocompletar o que eu quero dizer. Então, por exemplo, console log, eu não preciso vir aqui escrever toda vez console.log, blá, blá, blá. Eu posso simplesmente CLG de console log, dar um enter, tá aqui. Pronto para eu escrever o que eu quero aqui já dentro. Ah, tem que fazer um import. Então, IMP, né? Tá aqui o import. Ah, mas o meu import é com require, porque eu não tô usando o TypeScript. Beleza. Hack. Tá aqui. Então, esse cara é um negócio que facilita bastante. Obviamente, existem milhões de extensões de snippets. Eu gosto desse aqui porque eu acostumei com esses atalhos. Eu não usava essa extensão, eu usava uma outra. De React especificamente, mas faz um tempo que eu não tô mexendo com React, então eu acabei instalando esse cara. Os snippets que eu uso mais são basicamente os mesmos das duas extensões. Mas dependendo da extensão que você está usando, os snippets podem trocar, né? Então, sempre entra aqui e vê de fato o que você consegue fazer, quais são os textos que você consegue utilizar. E para finalizar aqui, um conjunto de extensões bônus, né? Que é o meu tema visual e o meu tema de ícones, né? Quer dizer, o tema visual de fato é meu, né? Eu criei ele e a gente tem um vídeo aqui no canal também explicando como a gente consegue criar temas dentro do VS Code, o link também tá aqui no card. E eu recomendo, né, obviamente, o Emerald, eu gosto bastante dele, mas eu acho que eu sou meio enviesado. E de tema de ícones, eu gosto do Material Icon Themes. O que os dois fazem é criar um ambiente onde eu me sinto confortável para desenvolver, né? E se torna agradável aos olhos, né? Então, por exemplo, o Emerald, que é, de novo, minha recomendação, ele tem, por exemplo, dois temas, né? Ele tem o Emerald normal, que é o que eu uso, e ele tem o Darker, tem esse fundo mais escuro, né? As cores são as mesmas, só que o fundo, ele é um pouco mais escuro. Honestamente, eu não gosto muito dessa versão, mas me pediram bastante, então eu acabei fazendo. Eu prefiro a versão padrão, mas tá aqui as duas. E, obviamente, tanto faz o tema que você tá usando, né? Mas o Emerald é o que eu uso e desde quando eu criei ele, eu nunca troquei. Não senti a necessidade. E o tema de ícones, né? Ele troca... Os ícones estão aqui dentro da minha pasta, né? Dentro dos meus arquivos. Então, se eu desabilitar eles... Esses daqui são os ícones padrões do VS Code, né? As pastas são só essa flechinha, os arquivos têm esse ícone, e com o Material Icon ele me adiciona alguns ícones novos, né? Então eu gosto bastante, existem vários outros temas de ícone, esse aqui foi o que eu me adaptei, foi o que eu adicionei assim que eu comecei a usar o VS Code, foi o primeiro tema que eu usei, então eu nunca troquei desde então. Me acostumei bastante com ele, e assim, um tema de ícones pra mim ajuda bastante você se locomover dentro do código, porque as pastas vão ter ícones diferentes, por exemplo. Então se tiver uma pasta aqui qualquer, bar.js, é uma pasta normal. Mas a minha pasta de source, onde vai estar todos os meus arquivos, tem um ícone diferente. A minha pasta de Node Modules tem um ícone diferente. Se eu tiver aqui uma pasta data.db.js, por exemplo. Minha pasta de banco de dados, minha pasta chamada data, vai ter um íconezinho aqui de um banco de dados. Então, isso ajuda bastante. Você bate o olho e não tá tudo cinza, né? Não tá tudo com o mesmo ícone. Você sabe fácil se locomover. Então, por exemplo, o arquivo de configuração do Preader vai ter o ícone do Preader, o arquivo de configuração do SLint vai ter o ícone do SLint, em vez de só simplesmente ter um ícone de JSON genérico, né? Então, se eu remover esse cara aqui e restartar, fica bem diferente, né? Então, por exemplo, esse arquivo aqui do Preader, ele pegou o ícone de JSON normal, esse arquivo do Preader já pegou um ícone de GitHub, então nada a ver. E essa extensão, ela adiciona bastante contexto aqui nos próprios ícones, né? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, obrigado a todos que assistiram. Se você tiver alguma sugestão de extensão, pode deixar aqui nos comentários, vai ser bem bacana tanto pra mim, quanto pra quem for assistir esse vídeo. Bom, enfim, também não se esqueça de deixar um joinha e até a próxima. Fui!